Já teve aquela sensação de criar demais e não tá sendo produtivo o suficiente? Isso te estressa? Te faz querer parar de gravar? Isso já aconteceu comigo e eu levei alguns anos para entender e hoje eu tô entendendo um pouquinho melhor o que é esse bloqueio na hora de vir aqui, abrir a câmera e fazer um vídeo. Quando eu trabalhei como story maker no mercado, ainda não era esse nome que era chamado, eu era assistente de publicidade. E eu tinha um telefone que não era muito bom. E, e eu precisava fazer stories todo dia. Criar conteúdo todo dia. Porque o dono da empresa queria que criasse conteúdo todo dia. Isso foi em 2020. Eu estava finalizando a minha faculdade de marketing digital nessa época. E eu tinha muita visão de ferramentas. Muita visão de ferramentas, termos técnicos em relação a marketing. E na prática, quando eu comecei a gravar os conteúdos para o mercado, na época tinha uma rede de 4 lojas de supermercado. Eu foi me dado a confiança, foi uma época muito legal porque eu ganhei o celular e aí o dono me falou assim, Léo, preciso que tu faça vídeo todo dia, que tu ande nas lojas aí, se precisar pegar o carro, fazer o que tu quiser, tu pode fazer o que tu quiser. Eu só preciso que tu faça conteúdo todos os dias. E ele perguntou, tu aceita? E eu aceitei, e eu fiquei mais motivado ainda porque o motivo pelo que eles me chamaram foi a confiança que eles tinham em mim para entregar a comunicação do mercado nas minhas mãos. E na época, na cidade que eu morei, essa rede de mercado, ela é bem famosa na cidade. E ela não tem só nessa cidade, ela tem nessa cidade e em outra vizinha também. E pelo que eu sei hoje, eles já estão com uma outra terceira cidade abrindo essa loja. Então, o que me motivou foi essa confiança que eles tinham, que eles passaram pra mim, e eu aceitei, não tinha escolha, na verdade, né? Eu pensei que era uma oportunidade de eu voltar a fazer faculdade também, porque lá minha faculdade estava trancada. E então a minha criatividade, ela foi muito importante no começo, porque o que eu via na internet eu replicava no mercado. Então eu já assistia conteúdo no Instagram pensando no que eu faria no mercado. Porque a cobrança a cobrança mesmo do dono da empresa era que precisava de conteúdo todo dia. E ele olhava os conteúdos. Então eu fui nessa. Eu tinha muito essa coisa, essa cobrança comigo. Preciso criar conteúdo. E eu não admitia eu ficar parado. Eu não podia ficar parado. Eu tinha que estar fazendo sempre alguma coisa. Eu tinha que estar sempre trabalhando. E nesse mercado, como eu já tinha trabalhado na parte operacional dentro do Hortifruti, isso foi algo que me aproximou dos colaboradores e eu conseguia ver a real identidade de cada um deles que estava ali dentro. E era, trabalhavam muito. Quem trabalha em mercado sabe o quão puxado é, principalmente na parte física. A gente cansa muito trabalhando no mercado, o corpo, porque às vezes tem que estar carregando peso, descarregando mercadoria, e limpando às vezes a loja e reabastecendo. Então é sempre essa função, né? Quem trabalha mais na parte operacional mesmo de mercadoria, de padaria, de açougue. Então eu via isso, eles diariamente, o quão duro eles davam para trabalhar ali, né? E eu trabalhava no Hortifruti. Então eu tive uma relação com eles. Eu trabalhei no Hortifruti antes de eu entrar pro marketing. Então eu tive uma relação com eles e aí eu comecei a filmar, só que eu não conhecia as lojas, as outras lojas. Enfim, isso é uma história para um outro vídeo, mas o ponto é que eu comecei a criar tanto conteúdo para eles, que era o único mercado que tinha a produção de conteúdo como a gente fazia, que era a produção de conteúdo nos stories. Então eu comecei a andar pelas lojas, pegava o carro, então eu tinha a carta branca do dono para fazer o que eu quisesse. Só que a gente não tinha um planejamento, a gente não tinha objetivo, eu só tinha o direcionamento de que precisava de conteúdo todo dia, mas era só, não tinha mais do que isso.
E quando a gente não tem. E aí eu comecei a ficar estressado, comecei a ficar frustrado, porque eu queria. Pra mim, eu já tinha feito o que precisava ser feito. Eu tava criando conteúdo todo dia e eu queria mais, só que não tinha mais o que fazer. Tinha que só manter aquilo ali. Mas eu queria mais e eu não conseguia ver aonde que a gente estava indo. E isso começou a me frustrar, e isso começou a me deixar estressado porque eu não tinha um processo bem definido e eu fazia conforme a minha criatividade. Então eu tinha que estar inspirado naquele dia e eu tinha que estar inspirado todos os dias para poder criar. Chegou um ponto em que eu comecei a me esconder dos funcionários, eu não queria mais aparecer porque quando me viam já me pediam para gravar conteúdo e me cobravam: Léo, quando é que a gente vai fazer um vídeo? Bah, tem que fazer um vídeo aqui também. Aí eu ia numa loja, um me cobrava, eu ia numa outra loja, outro me cobrava. Então eu comecei a perceber que as pessoas gostavam de gravar conteúdo comigo, mesmo quem nem gostava de aparecer, essas pessoas gostavam de gravar conteúdo comigo e começaram a me pedir. Conforme eu pisava nas lojas, eram esses pedidos, eu me lembro de começar a fugir. Eu tinha, não queria mais, sabe? Eu queria me esconder. E porque a minha criatividade já não tava mais, não tinha mais. E esse estresse foi matando a minha criatividade. Esse estresse de não saber para onde que nós estávamos indo, quais resultados nós estávamos tendo, isso isso me começou a me deixar estressado e esse estresse matou minha criatividade. Eu não conseguia mais performar e criar esses conteúdos. Então isso não durou um ano, não durei um ano ali. E, e aí eu comecei a me envolver com empresários e comecei a vislumbrar outras coisas fora do mercado. E aí eu percebi que eu já não estava mais afim de ficar lá dentro. Então hoje eu entendo e hoje eu procuro estudar mais. Depois que eu saí de lá, eu comecei a procurar estudar sobre projetos, sobre metas, sobre objetivos, e trabalhar em conjunto com outros empresários. E eu fui aprendendo ferramentas. E hoje em relação à criação de conteúdo, eu entendi que antes de qualquer coisa, a gente precisa estar inserido num ambiente que vai te conduzir para isso, a criar conteúdo. Depois que eu saí de lá, eu não quis mais criar conteúdo, eu quis largar de mão isso, porque eu achei que não era para mim, eu estava muito estressado com aquilo. E eu via muita gente de fora produzindo conteúdo e ganhando dinheiro na internet, e eu me comparei muito com essas pessoas, a ponto de chegar e identificar que eu não era essas pessoas e que eu nunca chegaria nesse nível. Só que isso é outra coisa também que eu venho trabalhando, que a gente não... A comparação ela acontece, mas a gente não deve se comparar com as pessoas. Eu sei que é difícil isso, mas como que eu percebo que a gente pode... O que tu pode fazer para não se comparar, né? É saber quem realmente tu é e também não ficar desperdiçando muito tempo olhando os outros. Aprender o que os outros estão fazendo de certo, também o que eles fizeram de errado, principalmente. Porque uma coisa pra mim que eu vejo eu me comparo muito com quem já está há muitos anos no mercado, mas eu não me comparo com ele quando ele começou. Então, se eu ficar me comparando, eu não vou executar o que precisa ser executado. Então, o que tem feito diferença hoje é isso: a gente se identificar, saber quem a gente é de verdade, não se comparar tanto e, e procurar ajuda de quem realmente cria conteúdo, de quem já está se movimentando para trocar ideias. Eu só estou voltando a criar conteúdo porque eu tenho parceiros que eu troco ideias em relação a isso e eu consigo trazer as minhas ideias e validar minhas ideias e não me perder nas minhas ideias mais. Então esses primeiros conteúdos que eu estou fazendo, eles estão vindo disso. Eu pude entender quem realmente eu sou, estou me desenvolvendo como voluntário, como liderança e aprendendo a me tornar um líder. E eu acredito que a inteligência emocional isso está muito relacionado com isso, com criação de conteúdo, com liderança, com trabalhar com outras pessoas e atingir objetivos com outras pessoas. Então isso tudo conversa entre si. E uma das coisas que me fez mudar lá no mercado, quando eu comecei a olhar um pouquinho mais para isso e que me despertou, foi o livro O Poder da Autorresponsabilidade. E eu vou deixar aqui as 6 leis da autorresponsabilidade, que são as leis que me fizeram refletir um pouco e buscar me conhecer mais e me identificar mais e continuar. Então são as 6 leis da autorresponsabilidade. Primeira lei é: se é para criticar os outros, cale-se.
Segunda lei é: se é para reclamar, dê sugestão. A terceira lei é: se é para buscar culpados, busque solução. A quarta lei é: se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. A quinta lei é: se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E a sexta lei é: se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Não é uma coisa fácil de se fazer, né? Se tá com dificuldade para criar conteúdo, se identificou com comparação, com irritação, né, estresse e falta de constância, comenta aí o que tá te atrapalhando e vamos aprendendo nesse processo juntos.